Bom, a minha pesquisa, né, ela faz parte do meu plano de trabalho para ingresso aqui na universidade e tem como título Do Chão ao Céu, Horizontes de Origens entre a Educação Infantil, os Espaços e as Infâncias. A pesquisa, ela tanto tem uma parte que é realizada individualmente, quanto em equipe. Então, logo que eu ingressei, né, por fazer parte do meu plano de trabalho, eu já submeti a pesquisa à FAIPEX. Então, essa parte da FAIPEX, ela é individual. Tenho já também orientandos de TCC, de iniciação científica, que estão começando também a trabalhar com essa temática. E no começo do ano também submeti a pesquisa à CNPq, e aí é um projeto coletivo com outros pesquisadores, tanto aqui da FE quanto da FEF e também da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade de Lille, na França. Desde o meu ingresso aqui, né, na universidade, em agosto, quando eu submeti o plano de trabalho, eu já comecei a me empenhar, né, nesse estudo e, por enquanto, nós estamos aguardando, né, a aprovação da agência de fomento, mas alguns estudos já estão acontecendo independente disso. É recente, né, então a pesquisa individual ela tem previsão de 2 anos, a pesquisa coletiva tem a previsão de 3 anos. Isso, desde que eu cheguei eu tive financiamento já da FAIPEX para apoiar, né, a divulgação da pesquisa, então participar de eventos, de congressos, né, e fazer essa troca com outros grupos de pesquisa também. Então esse foi um financiamento inicial como professora ingressante e agora que eu estou também enviando, né, submetendo às outras agências. Sim, eu faço parte do programa aqui de pós-graduação da FE e estou credenciada na linha 3, que é a linha Educação e História Cultural. Eu faço parte do grupo Memória e no momento também estou me credenciando para o mestrado profissional. Essa investigação procura analisar, compreender os impactos sociais, culturais, históricos, econômicos, políticos, ambientais relacionados às implementações de políticas da educação infantil voltadas aos espaços. A gente procura também compreender como os principais desafios encontrados pelas comunidades das escolas, né, os profissionais, as equipes pedagógicas, as crianças e bebês, diante dos usos, né, dos espaços, os seus limites e suas possibilidades. Bom, olhar para os espaços requer uma visão ampla e multidisciplinar, né? Então, a gente tem como aproximação os estudos culturais, né, que permitem compreender essa construção social dos espaços, né, que é uma construção relacionada à existência humana, né? Nós temos também um percurso na geografia da infância, que vai olhar para o espaço como uma documentação das relações humanas. A sociologia da infância nos permite compreender também como as crianças elas se apropriam desses espaços e os bebês também. Nós temos também na história da educação estudos que vão olhar, né, para o currículo, para as relações do espaço com o tempo, com os materiais, como uma forma de construir uma memória coletiva. Então veja, né, é uma disciplina que requer um olhar multidisciplinar. E aí nesse percurso metodológico a gente tanto vai fazer uma pesquisa qualitativa olhando para os documentos da educação infantil, né, olhando também para os trabalhos que já foram publicados, as suas possibilidades, as suas lacunas e principalmente, né, uma parte da pesquisa vai se debruçar sobre os projetos políticos pedagógicos aqui da Rede Municipal de Campinas
identificar os principais desafios relacionados à utilização e organização dos espaços. E também a gente quer ouvir a comunidade, ouvir as crianças, as famílias em relação à compreensão, né, a construção desses espaços na realidade concreta, né? O tema ele tem relação com o meu trabalho anterior, né? Antes de me efetivar como professora aqui na FE, eu fui por quase 20 anos professora da educação básica. Nos últimos anos eu estava trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, na Coordenadoria de Educação Básica. E nesse lugar, né, eu tinha como uma atuação olhar para o planejamento das escolas de Campinas e também a parte formativa de seus profissionais. Mais especificamente, no período da pandemia, nós percebemos que as escolas enfrentaram muitas dificuldades relacionadas aos usos dos espaços, né? Elas tiveram um tempo muito grande de isolamento social, de protocolos sanitários, e na sequência tivemos a reabertura das escolas, a volta presencial das crianças, e nessa volta as escolas tiveram que lidar também com os protocolos sanitários, né? Rever a organização dos espaços, seus usos, e aí muitos dilemas começaram a surgir. Por vezes, alguns lugares que as escolas não estavam pensando, elas tiveram que readaptar, fazer novas intervenções, né, arquitetônicas, por exemplo. Então passou a ser um desafio, né, para as escolas. E nessa época, muitos protocolos eram tentar oferecer um atendimento nos espaços externos das escolas, né, em ambientes abertos, arejados. E muitas escolas se encontraram, né, diante desse desafio porque não tinham espaço suficiente, ou os espaços eram ocupados com armazenamento de materiais, ou então tinham algumas fragilidades, né, impactos ambientais como erosão, proliferação de formigas, escorpião. E aí nós começamos então a partir daí pensar numa formação, né, um grupo de trabalho junto aos profissionais para olhar para essa realidade das escolas, pensar conjuntamente propostas. E foi então que tivemos a presença de duas profissionais, né? Uma da área da arquitetura e uma da área da biologia. Então, nesse momento, eu percebi o quanto é importante a gente dialogar sobre os espaços com outros profissionais também e qualificar, né, o uso, ouvindo também a comunidade, as crianças, os profissionais, para a gente construir, né, ter uma proposta conjunta, coletiva, dialogada sobre essa utilização. Bom, como eu falei, né, é uma discussão bem ampla com diversas propostas, né? A gente tem a história da educação, a gente tem a sociologia da infância, as geografias da infância, também temos estudos culturais. Então, acho que pensar o espaço requer nessa visão ampla. Temos também na arquitetura estudos pioneiros relacionados à infância, da arquiteta Mayumi Souza Lima. Desde a década de 60 ela vem já escrevendo, né, sobre arquitetura na perspectiva da construção de um espaço para a infância. Outros arquitetos também da área trazem essas contribuições, então requer, né, toda essa amplitude aí da pesquisa, né, olhar para essas contribuições. Bom, a pesquisa ainda está no seu início, mas quando nós estivemos realizando, né, essa formação junto aos profissionais da rede municipal, nós percebemos que olhar para os espaços, ele constitui uma possibilidade formativa muito grande, relacionando essas outras áreas como eu citei, e principalmente qualificar o projeto político-pedagógico da escola, né, ouvindo as famílias, as crianças, a comunidade toda, a equipe escolar como um todo,
justamente, né, são aquelas pessoas que estão utilizando o espaço, compondo o espaço com seus desejos, as suas expectativas, que precisam ser escutadas. Então, eu acho que um desafio é articular esse diálogo aí na escola para a construção do seu projeto de uma forma na dimensão da gestão democrática. Acho que esse é o principal desafio. O outro desafio é a gente pensar a educação infantil em articulação com o ensino fundamental, porque muitas vezes o espaço da educação infantil ele apresenta algumas diferenças significativas depois que a criança ingressa no ensino fundamental, né? Então, como pensar essa articulação, por exemplo, é um caminho, né, importante. E outro desafio que eu vejo, né, é ampliar as discussões relacionadas aos espaços e à natureza. Nós tivemos aí já nas décadas de 30 e 40 experiências significativas, como as escolas ao ar livre, os parques infantis. A gente continua discutindo a importância da educação infantil na natureza, com a natureza, ainda mais, né, diante de crises climáticas, a destruição do nosso patrimônio natural, e pensar uma educação infantil que olhe para essas relações, cuide do planeta, né, do seu entorno, do seu território, é algo emergente também. Nós temos aqui na região muitas escolas com significativas diferenças arquitetônicas do território. Então, algumas escolas têm muito mais contato com a natureza, possuem, né, hortas, projetos relacionados a essa utilização, mas outras escolas, principalmente no âmbito da privatização, que muitas vezes são construídas em terrenos desprovidos até de uma arborização adequada. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Sim, logo que eu cheguei, como eu tive apoio da Fairpex, eu já consegui apresentar o trabalho num evento em Portugal, discutindo exatamente os espaços, né, a potência formativa dos espaços. Também tenho 2 trabalhos que eu vou apresentar agora no mês de julho, no Congresso de História da Educação, na França. E tive uma publicação, um artigo aceito para publicação, já vai sair em breve, na revista Teias, que vai tratar exatamente do olhar das crianças para os espaços do ensino fundamental, no momento que elas ingressam no primeiro ano. E esse olhar, muitas vezes, essa avaliação, essa percepção do olhar das crianças é realizada em função da experiência anterior que elas têm na educação infantil. Então, também está bem interessante. Bom, como a pesquisa ainda está no início, né, é difícil avaliar, né, os próximos passos, mas eu acho que é importante que justamente consta, né, como uma proposta aí nos 2 projetos, que tenha essa vinculação com a extensão. Então, nos próximos semestres, eu estarei junto a uma formação de professores aqui no Unicamp, né, de gestores, que é um curso de especialização, e nesse curso também teremos a disciplina sobre os espaços, tempos e materiais. Então, eu acho que poder ampliar o projeto para a extensão vai aportar conhecimentos importantes para esse estudo, né, nessa relação com a sociedade, e também futuramente oferecermos um curso de formação continuada para os profissionais da rede, dando também continuidade a essa formação que já aconteceu lá atrás, né?